Olá pessoal, muito obrigado mais uma vez por sua audiência aqui no canal Ideias Complexas. Hoje nós vamos dar continuidade ao quadro Mas e aí, professor? A questão continua a ser a industrialização e a desindustrialização do Brasil ao longo do século XX, né? E causas e consequências. A pergunta vem lá do Rio Grande do Sul, de Itaqui, do Jorge Olavo. É isso? É isso mesmo, Jorge Olavo, Itaqui, Rio Grande do Sul. O Jorge pergunta, mas professor, não era melhor, portanto, manter o modelo econômico do jeito que ele estava funcionando até 1985, ou seja, com participação do Estado na indústria de base e trabalhando em paralelo algumas indústrias da iniciativa privada, recebendo subsídios e recebendo ajuda econômica, com protecionismo para o mercado interno e tal. Se nós olharmos só para o frio dos números, só para os gráficos, a gente é meio que obrigado a dizer que sim, que deu certo esse modelo. Só que existem coisas que são subjacentes a essa realidade e que nos diferenciam de alguns exemplos como o dos tigres asiáticos. Aliás, os tigres asiáticos vão ganhar um programa especial aqui no Ideias Complexas para mostrar como o Brasil poderia ter tomado rumos diferentes na sua industrialização, mas não tomou. Por quê? Porque o Estado nunca teve uma política de longo prazo para a economia, desde que aconteceu o golpe militar de 15 de novembro de 1889, ou seja, depois da quartelada do Deodoro da Fonseca, o Estado sempre esteve a reboque dos interesses de alguns grupos que não queriam que eles tivessem concorrência, tanto no campo econômico quanto no campo político. Todas as vezes que essas pessoas se sentiam ameaçadas nesses dois espaços, elas tratavam de afastar os seus concorrentes nascentes. E isso eu debato, clique aqui na bandeirinha que aparece aqui em cima e assista o primeiro programa do Mais e aí, professor, que isso é explicado de uma maneira um pouco mais clara. Tocando, né, e respondendo de maneira clara a pergunta do Jorge Olavo, aconteceu o seguinte: o Brasil, quando começa o seu processo de industrialização, ele começa sob um modelo paternalista, não muito diferente do modelo do Convênio de Taubaté, ou seja, era o Estado que garantia a sobrevivência da indústria nacional, sem levar em consideração nuances que aconteciam fora do país. Todas as vezes que vinha uma indústria e dizia nós queremos nos instalar no Brasil, eles falavam, não, vamos nacionalizar essa tecnologia. O que a indústria fazia? Muito espertamente, pegava aquilo que não interessava mais para ela nos seus parques industriais de base, nos Estados Unidos, na Europa, pegavam tecnologia defasada, transferiam para o Brasil como se fosse uma grande novidade, trocavam a sua base tecnológica lá, e enquanto lá os carros andavam a injeção eletrônica, aqui nós estávamos contentes com o carburador. Enquanto lá eles andavam com biodiesel, aqui a gente debatia se o maior produtor de soja do mundo pode ter 15 ou 20% de biodiesel dissolvido no diesel convencional para o transporte de massas e transporte de mercadorias. Ou seja, nós sempre estivemos ao longo de todo o século XX, sob o ponto de vista tecnológico, a reboque do resto do mundo. A gente sempre pegava a rabeira do desenvolvimento tecnológico, salvo raríssimas exceções. Pouquíssimas indústrias aqui do Brasil, como a Embraer, conseguiram se colocar como um grande agente global de participação econômica. A maioria das indústrias brasileiras fizeram um processo contrário. Importavam tecnologia defasada, traziam para cá, entre muitas aspas, nacionalizavam essa indústria de tecnologia defasada, enquanto lá fora eles implantavam tecnologia mais
própria para um mercado definitivamente industrializado, competitivo, né? E voltado para dentro e para fora. Aqui sempre o mercado foi mantido para dentro, até porque não tinha como concorrer para fora com a tecnologia que as próprias multinacionais instaladas aqui dentro jogavam no mercado externo para lá, certo? Esse é um problema. Problema dos subsídios e o problema do protecionismo acaba gerando sempre uma defasagem de mercado, tanto interno quanto externo. Talvez o exemplo mais claro disso seja a questão dos nossos computadores. Por muito tempo, o Brasil fez uma reserva de mercado para a tecnologia nacional. Quando se abriu o mercado nos anos 90 para a tecnologia que vinha lá de fora, nós olhamos e dissemos: o que nós temos aqui não são computadores, são ratoeiras. O presidente Fernando Collor de Mello, quando falou do fim dos subsídios à indústria automobilística brasileira, ele disse que no Brasil se produzia carroças e não carros, porque ele estava comparando a tecnologia dos carros nacionais com a tecnologia dos carros que existiam lá fora, certo? Então, tudo isso acabou desestruturando a malha industrial brasileira depois da abertura que nós sofremos para o mercado internacional a partir dos anos 90, certo? Os subsídios e o protecionismo acabaram se mostrando uma grande arapuca, um grande mal que só deu lucro para alguns setores e que no final das contas não manteve e não criou nenhuma teia industrial interna competitiva o suficiente. Fora isso, e a gente tem que bater nessa tecla, embora incomode algumas pessoas, fora isso, nós temos que levar em consideração que as nossas leis trabalhistas também não evoluíram nem um pouquinho de 1930 até 1985. Ou seja, elas se mantiveram engessadas, mumificadas esse tempo todo. Enquanto lá fora os sindicatos debatiam política para o trabalho, aqui dentro os sindicatos debatiam política para si, se aliando a partidos políticos para elegerem deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos. Ou seja, houve um desvirtuamento dos sindicatos nacionais. E os sindicatos também vão ganhar um programa especial no Ideias Complexas, como nós vamos ver também outros pontos dessa nossa grande desevolução, dessa involução, dessa desestruturação, dessa grande desagregação econômica que o Brasil sofreu ao longo do século XX. Nós tivemos grandes fogos de palha, né, sempre garantidos por dinheiro público, seu, meu, de todo mundo, e no final das contas tivemos pouquíssimo retorno, porque quando isso foi colocado na frigideira da economia global, nós vimos que estávamos para trás em praticamente tudo. Com as leis trabalhistas não era diferente. Nós começamos com uma lei trabalhista que se dizia vanguarda, coisa que não era, porque nem brasileira era uma cópia da Carta do Trabalho, feita por Benito Mussolini na Itália, que Getúlio Vargas implantou aqui no Brasil, abrasileirando-a, certo? E aí ela veio engessando, dando mais lucro para o Estado do que para a iniciativa privada. Por quê? Porque criou uma série de impostos que o trabalhador e o empresário pagavam para o governo, simplesmente para o empregado ter o direito a trabalhar. O que interessa é que todas as vezes que alguém contratava um novo empregado para a sua indústria, ele estava pagando um salário para o seu empregado e um salário para o governo, tirando dinheiro do mercado de capital interno para consumo e jogando nas mãos do governo federal. Ou seja, no final das contas, as leis trabalhistas só serviram para injetar dinheiro no Estado. E o Estado, óbvio, depois reinjetava parte desse dinheiro como subsídios para a indústria. Só que depois disso o Estado parou de injetar dinheiro para a indústria e
começou a injetar dinheiro em outros setores. E a indústria ficou a ver navios. Daí, a industrialização. Além disso, e falando de uma maneira bastante rápida, nós temos que lembrar que o sistema educacional brasileiro nunca foi voltado para a formação de mão de obra qualificada aqui no país. O que isso quer dizer? Que o nosso sistema educacional, ou ele era voltado para a formação de bacharéis, para a impressão de diplomas para enfeitar paredes, ou no final das contas, servia para se fazer palanque ideológico. O MEC, o Ministério da Educação, foi criado por Getúlio Vargas justamente para isso, para se dizer em cada livro didático como o governo federal era bonito, limpinho e cheiroso. E por isso ele tinha que ser aplaudido e ovacionado a cada momento que se falasse o nome de Getúlio Vargas, né? Vão dizer, mas professor, o número de escolas aumentou, o número de salas de aula aumentou, o número de alunos matriculados aumentou, o número de universidades cresceu ao longo desse tempo. É verdade, mas pergunto de novo a você, em qualidade cresceu tanto assim? Porque não é isso que dizem os indicadores internacionais. E quem não sabe do que eu estou falando, aqui tem uma bandeirinha que mostra como é que o Brasil nunca soube lidar com a formação de mão de obra qualificada dentro de suas escolas, dentro de suas instituições de ensino, sejam elas básicas ou de nível superior. Espero ter respondido a pergunta ao Jorge e a todo mundo e espero a participação de vocês em vídeos futuros. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.